Orar pela vida dele. Pai, obrigado pela vida do teu filho e pela disposição dele de nos abençoar nessa manhã através da tua palavra. Por isso que tu use com graça, com poder, com autoridade para ministrar o nosso coração, que saímos daqui edificados, transformados, para que sirvamos cada vez mais e melhor de acordo com a tua santa e bendita vontade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia mais uma vez. Paz do Senhor Jesus. Você quer ouvir a palavra? Amém. Então, rapidamente vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. É um texto muito conhecido, né? Para a gente poder introduzir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração aqui dentro do culto pela manhã, aqui essa escola, né? Esse estudo da palavra, né? Inserido no nosso culto pela manhã. Então nós vamos ler o João 3, então, já com esse mesmo espírito desse louvor que o pastor Eloy cantou, né? Então nós vamos estar falando nesses próximos 4 domingos. Vocês vão ter que me aguentar, que nem dizia Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Nós vamos estar falando sobre liderança, então. Essa liderança no modelo cristão, olhando para a vida de Jesus. Então, nesse domingo, hoje, nós vamos estar falando sobre esse entendimento, entender, discernir, compreender como Jesus ele lidou, como ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele, né? E, consequentemente, nós entendendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Semana que vem nós vamos falar sobre a essência desse chamado, né? Então vamos falar sobre alguns caráteres dessa liderança cristã, né? No terceiro domingo, nós vamos falar sobre serviço, sobre trabalho, e no último domingo nós vamos falar sobre aquele líder, uma liderança compartilhada, né, que não é algo, né, que é centralizado numa pessoa só, mas é para a vida de toda a igreja. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler João 3,16, diz assim o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Vou repetir essa última frase do versículo 17, diz assim, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando a gente fala de liderança, né, gente, a gente sempre pensa, né, talvez aqui tenha alguns na sua empresa, de repente você é líder, né? Você é líder, você é um chefe, ou você, no seu trabalho, aí, você já foi em algum momento, você já liderou pessoas, já conduziu pessoas. E qual que era o objetivo que tinha nesse momento? Quem já foi algum líder no seu trabalho aí? Alguém? Aí, ó. Tá bom. Qual que era o motivo? Era você conduzir as pessoas para satisfazer aquilo que a empresa pedia, né? Aquilo, seja metas, seja o término de processos, enfim. Esse era o objetivo, né? E então você ia conduzindo, né, essa capacidade, né, de conduzir essas pessoas, de motivar elas, de ajudar elas, né, para que os alvos pudessem ser estabelecidos, atingidos, né? E quando a gente olha para a vida de Jesus, né, falando de liderança agora, a gente vê não só objetivos, seja de números ou de processos,
mas a gente entende agora como um propósito. Olhando para a vida de Jesus, pensando em liderança, a gente olha a vida de Jesus e o desenrolar do seu ministério, da sua vida, como um cumprimento de quê? De um propósito. Amém? De um propósito. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. E esses 2 versículos que nós lemos aqui, falam exatamente disso. Fala de um Deus que ama o mundo, um Deus que ama o homem, que ama a humanidade. Então o versículo 16 diz, então, porque Deus, Ele ama o mundo de tal maneira, em algumas versões fala, amou tanto, de tal maneira, então, que agora Ele envia o seu Filho. E Ele envia o seu Filho para que todo aquele, olha só, isso é importante a gente saber, o objetivo do envio de Jesus Cristo na face da terra. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, quando Deus envia Jesus, Ele envia com um objetivo. Qual o objetivo? Qual o propósito? Para que as pessoas possam olhar para Jesus, assim como aconteceu comigo, com você, para que as pessoas possam olhar para Jesus, creiam em Jesus, creiam na vida de Deus e agora possam ter a vida eterna. E ele continua falando, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, amados, Jesus, quando Ele foi enviado à terra, Ele sabia exatamente, pensando em liderança e olhando para a vida de Jesus, esse é um modelo, tá? Esse é um referencial. Ele sabia exatamente o que Ele estava vindo fazer. Eu citei aqui, na última oportunidade, eu gosto muito daquele texto, quando Jesus está perante Pilatos, e Pilatos pergunta para ele, tu és rei? E ele fala isso, eu sou rei. E foi para isso que eu nasci, e foi para isso que eu vim ao mundo. Então Jesus, Ele sabia exatamente o que Ele ia viver, o que Ele ia passar. Os sofrimentos, as dores, as angústias, as calúnias que Ele ia viver, que Ele ia passar, para que o cumprimento do propósito daquele que o enviou, para o cumprimento do propósito do Pai, se estabelecesse na vida dele. Amém? Então, nós que somos chamados por Deus, essa é a minha oração, que nós possamos, e a gente vai falar isso no decorrer aqui, que nós possamos ter essa convicção, essa certeza de fé, que Deus tem algo para fazer na nossa vida. Amém? Estamos juntos até aqui? Glória a Deus. Abra comigo, então, a gente vai crescer nisso. Eu quero ser objetivo, né? Nós temos a Santa Ceia. Então, abra comigo, por favor, em João 6. A gente vai continuar falando sobre isso. João 6, 38. Então ele continua ratificando isso que nós estamos compartilhando aqui, ele continua dizendo, e ele fala assim, João 6,38, porque eu desci do céu. Olha só a convicção desse homem. Em nenhum momento Jesus ele ficou na dúvida daquilo que ele tinha para fazer. Daquilo que foi conferido por intermédio do Pai para ele fazer. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. E isso, amados, é algo que nós precisamos fixar no nosso coração. Eu vou repetir. Porque, olha só a convicção de Jesus
dentro desse entendimento que ele tinha do propósito para que Deus tinha para a sua vida. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós falamos de uma liderança cristã, quando nós falamos de um chamado de Deus, dessa vocação que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa entender isso. Essa é a essência desse chamado, desse cumprimento desse propósito. É entender que a gente não pode agora mais fazer a nossa, mas a vontade daquele que o havia enviado. Essa era a convicção dele. Eu costumo sempre dizer que alguém já ouviu falar, uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar, e hoje nós temos muitas polêmicas no meio da igreja, né? E hoje parece que as pessoas elas buscam um guru, né? Um guru para saber o que a pessoa acha, o que a pessoa pensa, e para que ela possa agora ter um norte para a sua vida. E eu ouvi um pastor falar, uma pessoa chegou para ele com um assunto muito polêmico. Fala um assunto polêmico aí no meio da igreja. Um só. Fala aí. Quê? Predestinação. Isso aí é predestinação. Pastor, o que tu acha sobre isso? Daí o pastor olhou para ele e falou assim, olhou para a pessoa e falou assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para ti, né? Ele falando, né? A partir do momento que eu me converti, aquilo que eu acho não tem valor nenhum. Aquilo que eu penso, ou até aquilo que eu gosto, a partir desse momento agora ficou de lado. Amém? A gente precisa saber agora o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Amém? Nós tínhamos um pastor, o pastor Mauri. As pessoas chegavam para ele e falavam, pastor, está acontecendo isso comigo, pastor, está acontecendo aquilo. E o pastor Mauri, com aquela calma, ele dizia assim, vamos ver o que a Bíblia diz. Amém, amados? Glória a Deus. Então, dentro dessa vocação, desse chamado, olha só, Jesus falando isso, amados. Nós somos chamados não para fazer a nossa vontade. Não é mais aquilo que eu gosto. Não é mais aquilo que eu acho. Mas agora é discernir, é entender, é compreender a vontade daquele que nos tem chamado. Amém? Glória a Deus. E ele continua falando, e essa é a vontade do meu Pai, e ele continua dando alguns princípios, 39, né, que me enviou, que eu não perca nenhum, está remetendo lá, João 3,16. Ele continua falando no versículo 40, de fato essa é a vontade daquele que me enviou, que aquele que me ver, ou me vir, está aqui na minha versão, e nele crer, tenha vida eterna. Amém? Então, olha para a pessoa que está do teu lado, e a gente precisa fixar isso na nossa mente, olha para a pessoa que está do teu lado. Eu adoro isso. Tu não foi chamado para fazer a tua vontade. Gente, o nosso coração ele é enganoso. Amém? A Bíblia diz em Provérbios 16 que muitas vezes aos nossos olhos aquilo que nós estamos fazendo é muito bom, mas o final é morte. Existe sobre a nossa vida uma natureza pecaminosa. Então nós não podemos ser influenciados pelas nossas vontades. Amém? Que desafio, né? Que desafio. João 12, vamos continuar. João 12. João 12, versículo
44, ele continua falando sobre isso, né? Então ele diz assim: então Jesus exclamou: quem crê em mim, quem acredita em mim, né, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. Ele continua falando e falando que ele veio fazer a vontade do Pai, que era apresentar a vida eterna, era salvar o homem. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Isso é importante também, gente. Isso é muito importante. O versículo 49 fala mais a respeito disso. Pois eu não tenho falado por mim mesmo. Né? 45 diz assim: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Isso é importante, por que eu digo? Porque assim, nós estamos aqui. E eu vou dizer para ti, não é o pastor Ricardinho, esse gordinho careca aqui. O nosso desafio é manifestar a vida de quem? De Jesus. Então ele está dizendo assim, ó, quem vê a mim, agora vê o Pai. Então, que nós possamos, no nosso entendimento daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, manifestar Deus, manifestar o reino de Deus, a vida de Jesus. Então não tem nada a ver comigo. E a gente vai falar um pouquinho a semana que vem sobre isso, que muitas vezes o homem gosta de pegar a glória para si. Não tem nada a ver com o pastor Alberto, com o pastor Eloy, com o pastor Lavan, e eu falei aqui agora, e muitas vezes parece que a gente precisa de um guru. Não. O nosso desafio, sabe qual é? Isso, amados, é um desafio, é manifestar a vida de Deus, a vida de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Amém. Você entende isso? Versículo 49, 12:49, eu estou correndo aqui, gente. Vai anotando aí, vai, em nome de Jesus. Pois eu, isso também é importante, pois eu não tenho falado. Então ele diz que ele não faz a vontade de Deus, que ele faz a vontade de Deus, desculpa. Que ele veio fazer a vontade de Deus, ele veio manifestar a vida de Jesus, que as pessoas, a vida de Deus. E olha só, número 3 agora, ele fala assim, pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Essa versão é a King James que eu tô lendo, tá? Diz assim: este me deu as ordens sobre o que eu deveria falar ou dizer e proclamar. Amém? Então fala de uma liderança, fala de um cumprimento de um propósito, de uma vocação, de um chamado alicerçado, fundamentado no quê? Naquilo que Deus falou. Amém? A gente tem feito aqui a oficina da palavra, né? E o pastor Alberto, né? Não é o que tu acha, não é o que eu acho, e muito menos que aquilo que eu gosto. É em si, o alicerce, o fundamento da nossa vida cristã, do desempenho dessa obra que Deus tem colocado na nossa vida. O alicerce é os princípios e valores de Deus. É a sua palavra. Amém? Então a gente vê, amados, e eu vejo na vida do pastor Alberto, na vida dos pastores aqui, esse cuidado, essa preocupação de nós podermos não cair, deixa eu falar aqui uma palavrinha a grosso modo aqui, não cair em barca furada. Que a gente possa cada vez mais conhecer a palavra de Deus e que a nossa vida possa estar baseada nessa palavra. Amém? Conhecer os princípios de Deus, conhecer os valores de Deus. Então, eu não falo mais aquilo que eu acho, eu falo o que a Bíblia diz. Eu não tenho mais falado por mim mesmo. Jesus falando isso, que era o próprio Deus, né? Parece que dá um nó nas tripas.
Mas ele reconhecendo, ele entendendo esse princípio de autoridade do pai para com ele, né? Amém? Glória a Deus. Estamos juntos até aqui, gente? Então você foi chamado. A vocação de Deus para a sua vida, sabe qual é? É que você possa, em nome de Jesus, através da sua vida, manifestar Jesus. Fazer a vontade dEle. E falar aquilo que é palavra de Deus. Amém? Estamos juntos até aqui? João 20, 21. Onze, 5. João 20, 21. Diz assim o texto. Então Jesus lhes disse mais uma vez, preste atenção, por favor. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, agora eu também vos envio. Eu vou repetir. E Jesus então lhes disse mais uma vez, paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Repita comigo. Da mesma forma. Não, olha para a pessoa que está do teu lado. Ele diz assim, da mesma forma. Semelhante. Igual. Como Jesus, Deus enviou Jesus, agora Ele te envia. Meu Deus do céu. Da mesma forma, de igual modo, como Deus enviou Jesus, agora Jesus, Ele nos envia. Amados, que privilégio. Nós precisamos entender isso. Que privilégio, que honra. A mesma missão, o mesmo propósito que estava sobre a vida de Jesus, agora está sobre a minha e a tua vida. Meu Deus do céu. Ele nos enviou. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Você precisa entender isso. Eu até falei aqui na última vez, uma vez eu falando com um amigo meu, e eu perguntei para ele assim, tu quer ser líder assim? Deus te chamou para fazer alguma coisa? Eu não falei líder, eu falei outros setores da igreja, vamos dizer assim. E ele disse assim, Deus não me chamou, pastor, e eu vou dizer para ti, eu nem quero. Eu nem quero. E depois a gente foi conversando, e ele muito decepcionado, muito frustrado com muitas coisas que acontecem no meio evangélico, com algumas experiências que ele teve. E isso o fez criar uma parede. E a gente foi conversando, amados, e talvez, muitas vezes nós estamos assim, pastor, eu não quero me envolver. Vou me incomodar? Eu não. E muitas vezes, amados, quem é discípulo de Jesus aqui? Ele estava falando para os discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Então, deixa eu dizer uma coisa para ti. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos algo a fazer.
Nós temos algo a fazer. Você é discípulo de Jesus, você tem algo a fazer. Deus, a gente costuma falar isso, Deus não te chamou simplesmente para vir aqui na igreja e assistir um bom culto, participar de um bom louvor e ir para... Não, você, eu e você, nós temos algo a fazer. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Um propósito, uma vocação estabelecida antes da fundação do século. E eu vou te dizer, e você sabe disso. Só que muitas vezes, amados, nós estamos acomodados. Muitas vezes nós somos influenciados, assim como esse meu amigo, nós somos influenciados por um contexto que não é muito fácil no meio da igreja. Muitas vezes. E parece que isso vai nos acomodando, isso vai nos parando. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos algo para fazer. Deus nos chamou. Quando Jesus ele fala isso, amados, preste atenção em nome de Jesus, os discípulos estavam cerrados em 4 paredes, com medo dos inimigos que estavam lá fora. Então eles estavam com medos, eles estavam com incertezas dentro de si. E muitas vezes nós somos assim, nós somos humanos, tá bom? É verdade. Nós estamos inseguros. Eu vou dizer para você, eu estava ali, prestes a subir aqui, já começa a bater uma tremedeira, com o pastor Alberto aqui na frente. Meu Deus do céu! É ou não é? Não bate umas inseguranças de vez em quando? Não bate, isso é normal, amados. Mas isso não pode pautar a nossa vida, isso não pode permanecer dentro do nosso coração. Jesus, eles estavam lá com medo, com receio, e a gente vê isso no decorrer da igreja, na história da igreja. Quando Deus chama Gideão, Gideão olha para ele e diz, não, mas eu sou o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de todas. Não, eu não. Quando Jesus chama Isaías, Deus chama Isaías, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou uma criança. Isaías, ele fala, não. Moisés, ele luta contra Deus, não vou ir, não vão me ouvir. E muitas vezes, amados, essas coisas, a gente está cerrado nisso, em 4 paredes, essas coisas elas vão tomando conta do nosso coração, e nós vamos esquecendo do chamado de Deus para a nossa vida. E Jesus entra, estabelece a paz, e diz, paz seja convosco. Aleluia! E ele diz assim no versículo 22, preste atenção em nome de Jesus, e tendo dito isso, dito o quê? Que ele também estava enviando os discípulos agora, ele diz no 22, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa manhã, o sopro de Deus, viu? O sopro de Deus te avivando, o sopro de Deus te animando nessa manhã, te levantando nessa manhã em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque sobre a minha e a tua vida, nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O sopro de Deus sobre a tua vida, viu? O sopro de Deus, recebe em nome de Jesus, o sopro de Deus, do Espírito Santo sobre a tua vida, te avivando, te animando, em nome de Jesus, te tirando desse lugar de medo, de incertezas, de dúvidas, te tirando desse lugar, te movendo. Aleluia.
Amados, o Espírito Santo está em ti, e você, então, e o Espírito Santo, as características do Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que nos guia, ou seja, ele vai te dar toda a capacidade para que você possa desenvolver aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Oh Deus. Você tem um chamado de Deus sobre a tua vida aí? Você entende? Assim como Jesus, Deus enviou Jesus, Ele te envia nessa manhã, amém? Ele reforça, Ele ratifica a sua vocação, o chamado que Ele tem para a sua vida. Mateus 28. Talvez você se pergunte assim, né? Amém, pastor, Deus me enviou, e agora? Nem diz o Marco Aurélio, dorme com esse barulho. Então, a gente costuma dizer, né, que existe sobre a vida da igreja essa missão, que é um chamado para todos nós, que é um chamado universal, né? 28, que é muito conhecido, né? 28, deixa eu me lembrar do versículo, que eu só botei 28, não botei o versículo, acho que é os últimos versículos, 19 e 20, né? É isso, né? Então, olha só o que diz o texto. Portanto, ide fazei com todos os povos da terra e se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o final dos tempos. Então, existe sobre a vida da igreja, amados, sobre a nossa vida, essa função, esse envio, esse chamamento de ir pregar o Evangelho, ensinar todos os povos, fazer discípulos. Sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, nós somos a igreja do Senhor. E amados, eu disse aqui que o Espírito Santo está dentro de ti, está dentro de mim, e nesse momento, talvez vocês, tá pastor, mas e agora como eu vou fazer isso? Aonde que eu vou atuar? O que vai acontecer? E eu creio no meu coração, amados, que o Espírito Santo, e a gente vê isso no decorrer dos relatos bíblicos, que o Espírito Santo ele vai conduzindo, né? E é isso que eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, que o Espírito Santo vai estar te conduzindo à forma como Ele vai te usar. Ele vai te mostrar, Ele vai ministrar contigo. Amém? Efésios, abre ali por favor rapidinho, Efésios 4. Só para mim pontuar aqui, Efésios 4:11, então o texto também. Ele fala de algumas atuações no meio da igreja, né, dos ministérios da igreja. Então, Efésios 4:11 fala assim, então assim, ele designou alguns, né? A Bíblia diz, amados, em João 15:16, que não foi nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu e nos designou para que a gente possa ir e dar fruto, e esse fruto permaneça, amém? O chamado é dele para a nossa vida, não é? Então, assim, diz assim o texto, assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, né? Então a gente, né, vai vendo isso no meio da igreja, esse desenrolar, esses ministérios fluindo, e ele continua dizendo para que, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então eu creio no meu coração, amados, sabe, firmemente que Deus vai colocar uma convicção no teu coração. Vai colocar uma convicção no teu coração. Eu me lembro, eu sempre já falei isso 500 mil vezes aqui na igreja, quando eu era, né, eu tinha 16 anos de idade, muitas pessoas já ouviram falar isso. Eu estava num culto de jovens,
E o pastor Glavan estava pregando na carta de Timóteo, Paulo falando para Timóteo ser padrão, então, na pureza, no amor, e ele fala na palavra. E quando ele fala na palavra, ele tira o microfone de si, isso lá na Carlos Barbosa, número 80, em 1996. Eu nem conheci o pastor Glavan. Ele tira o microfone de si e diz assim: se eu chamar você aqui hoje, você tem uma palavra de Deus para compartilhar com a igreja? Você tem algo? E aquilo, amado, entrou dentro de mim. Foi como uma flecha assim que entrou dentro de mim. E eu comecei a me questionar, porque eu não tinha algo. Eu não tinha essa palavra. E eu me lembro que eu chorei muito naquele culto. E eu comecei, a partir daquele culto, pedir para Deus: Deus, eu quero que a tua palavra venha. E eu comecei a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. E eu quero. E Deus começou a plantar algumas coisas, aquele negócio ecoando dentro de mim. E isso foi num sábado, passou o domingo. Na segunda-feira, eu fui na igreja buscar minha mãe. E eu sempre me lembro disso com muito amor e carinho, assim, né? A missionária Miriam estava lá na frente, o culto estava terminando, e eu entrei assim na igreja assim para buscar minha mãe, e ela olha para mim assim e falou bem assim: e você, menino? Me chamou de menino assim, né? E você, menino? Quero dizer uma coisa para você. Deus tem colocado as palavras dele dentro de você. Hoje. E Deus plantou em mim uma convicção a respeito do meu ministério. E é isso, amados, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu estou terminando aqui, tá? O apóstolo Paulo, amados, ele perseguia os cristãos. E quando ele começa agora, já convertido, já tendo uma experiência com Deus, eu separei aqui, né, em Efésios, quando ele começa a escrever na carta de Efésios, na carta aos Colossenses e aos Coríntios, a saudação é assim: eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Olha a certeza que esse homem tinha. Eu sou apóstolo, quero dizer para vocês que eu sou apóstolo, eu estou aqui escrevendo essa carta, eu tenho ministrado com vocês, e isso é pela vontade de Deus sobre a minha vida. Quando ele fala em Timóteo, ele fala assim: eu sou apóstolo pelo mandato de Deus. Em Gálatas, ele fala assim: eu sou apóstolo não conferido pelos homens, mas designado por Deus, Jesus Cristo. Olha a convicção que esse homem tinha. Em Romanos, ele fala assim: eu fui chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Amém? Uma convicção dentro dele. Jesus tinha uma convicção dentro dele. O apóstolo Paulo tinha uma convicção dentro dele. Passando por lutas, calúnias, difamações, prisões, cadeias, açoites. Eles entendiam que tudo isso estava na conta. E isso não fazia eles titubear. Porque existia dentro deles uma convicção. Jesus, né, no Getsemane ainda, ele foi tentado, né? Senhor, querendo não passar por aquele sofrimento. E você vai ser tentado a sair do propósito de Deus, a se poupar. Você vai ser tentado a se poupar. Jesus disse assim: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Amém? Então eu queria deixar com vocês esse compartilhar da palavra. Queria só fazer duas perguntas. O que Deus tem chamado você para fazer? Você entende aquilo que Deus tem chamado você para fazer? O
que Deus tem te pedido? Vou chamar o Samuel e a Fran aqui para me ajudar. O que Deus tem te pedido? Os pastores também vão estar, a gente vai estar arrumando a ceia aqui. O que Deus tem? Será que você entende isso? Que Deus, assim como Ele enviou Jesus, agora Ele te envia. Existe algo para você fazer. E eu quero profetizar que Deus vai plantar no seu coração uma convicção. Amém? Talvez você entenda isso e hoje Deus está fortalecendo, está reanimando você. Eu quero profetizar mesmo, sabe? O sopro de Deus sobre a tua vida, viu? O sopro de Deus sobre a tua vida. Talvez hoje Deus está te animando de novo. E talvez hoje você tem dúvida ainda. Busque ajude, vai, ajuda, vá buscar conselho, vai entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.